Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, ótima quarta para você. Aliás, hoje é um dia histórico para o país. Hoje, às 11 horas da manhã, os 81 senadores vão ao plenário do Senado Federal decidir o futuro da presidente afastada Dilma Rousseff. Eles ficaram até as 2h30 da manhã de hoje nos debates. 66 senadores falaram durante todo o dia de ontem. E hoje será dado o veredicto da presidente Dilma Rousseff. Às 11 horas o voto será aberto, não há votação secreta no Senado, nem houve em nenhuma fase, até agora. Vai ser no painel eletrônico, mas identificado nominalmente. Os senadores não poderão fazer como os deputados fizeram, inclusive apresentando no microfone suas motivações para os votos. A presidente Dilma Rousseff, então, aguarda esse veredicto, Elivaldo, mas a situação a gente sabe que é bem delicada para ela. Ontem, com o discurso do senador Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, ficou praticamente confirmada a aprovação do impeachment hoje, a partir das 11 horas, na votação, que deverá ser encaminhada por talvez dois discursos, um a favor, outro contra, e logo em seguida o processo de votação. Uma vez que são necessários 54 votos. A previsão dos defensores do impeachment é que essa margem possa ser estendida até perto de 60 sufrágios favoráveis ao afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. No entanto, os que defendem, que são contra o impeachment, aliados da presidente afastada, já estão praticamente com as bandeiras arriadas, considerando essa fase da discussão final, a presença da presidente afastada no plenário e a manifestação daqueles que verdadeiramente apoiam a permanência, o retorno da presidente Dilma ao Palácio do Planalto. O certo, Nádia, é que os preparativos já estão sendo tomados em Brasília para a posse definitiva, ou seja, do presidente interino Michel Temer. Isso deverá acontecer ainda hoje no plenário da Câmara, que é lá junto ao Senado e Câmara. Vai ser uma posse no Congresso Nacional, dada pelo presidente Renan Calheiros. E ainda hoje, confirmado todo esse trâmite, a posse do presidente interino Michel Temer, haverá uma reunião ministerial para logo em seguida ele embarcar para a China, onde participa de uma reunião do G20, que reúne as principais potências econômicas do mundo. Já como presidente efetivo. Mas ontem, durante o dia, na acusação da presidente Dilma Rousseff, a advogada Janaína Pascoal, que é uma das autoras do pedido de impeachment, confirmou as práticas de crime de responsabilidade fiscal da presidente afastada Dilma Rousseff com as pedaladas de 2015 e chegou a pedir desculpas à presidente. Se esta denúncia tivesse sido feita sob a orientação do presidente da Câmara, teria sentido que ele rejeitasse parte significativa da acusação. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela um dia entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Do outro lado, o advogado de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff falou também, voltou a ressaltar a tese do golpe. Eu nunca deixei de me emocionar diante da injustiça. As palavras da acusação foram muito injustas. Para quem conhece Dilma Rousseff, pedir a condenação para defender os seus netos é algo que me atingiu muito fortemente. Emoção dos dois lados, emoção da presidente também quando fez o seu pronunciamento. Agora a gente vai para o placar informal, Elivaldo, que a gente tem acompanhado, você já tem falado aqui nos sites. Aqui a gente tem um placar informal, são 81 senadores no total. Até agora, placar atualizado hoje de manhã, 55 são favoráveis ao afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff e 21 são contrários. Porém, 5 senadores não se manifestaram ainda publicamente sobre os seus votos. Mas, só pelos 55, a presidente já fica afastada definitivamente, tem os seus direitos políticos cassados, ficará 8 anos inelegível e, nesse período, também não poderá ocupar nenhum cargo público. Embora, hoje de manhã ainda, a defesa da presidente Dilma Rousseff tente, junto à presidência dessa sessão, do ministro Ricardo Lewandowski, uma modificação para que ela possa, pelo menos, ocupar cargos públicos ao longo desses 8 anos. Desses 8 anos, eu não sei se irá conseguir. E também a defesa da presidente afastada promete uma ação que é normal, que permite, o processo permite, junto ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, para cumprir o rito de resistência ao impeachment que ela deverá sofrer hoje na sessão de votação do Senado Federal.
com a perda dos direitos, como você falou aí, Nádia, fica impedida de participar de eleições, disputar cargos públicos e também de ocupar cargos públicos, até mesmo por indicação. Agora, com o último presidente que sofreu o impeachment, mas não chegou nem a ser aprovado, que ele renunciou antes, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Collor acabou tendo seu impedimento abreviado e voltou, inclusive, a disputar eleições. Se permanecer os 8 anos, ela só poderá ser candidata novamente em 2026. Como votam os senadores piauienses, Elivaldo, podemos mostrar também para os nossos telespectadores. Olha, Nádia. Está aqui o placar, né? Ciro Nogueira, vereador do PP, a favor do impeachment, revelou isso desde o início, assim que o projeto foi para a Câmara Federal. Regina Souza, naturalmente, que é contra o impeachment. E o senador Elmano Ferreira, ontem, inclusive, se manifestou. E pelo tom do discurso, ele mantém a sua posição de ser contra o impeachment hoje, na sessão de hoje do Senado. A gente vai ouvir também agora a opinião do secretário de Governo do Estado do Piauí, Merlong Solano, porque ele teme que com o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff, o Estado do Piauí, que é administrado pelo Partido dos Trabalhadores, possa acabar perdendo repasses federais. O Estado do Piauí, por exemplo, não deve nada à União. Nós temos uma dívida com o BNDES, mas não devemos nada à União. Daí que os governadores do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, e o governador Hélio está à frente desse movimento, se mobilizaram no sentido de questionar o governo federal por uma compensação que ajude os demais estados do Brasil a enfrentar a severa situação de desequilíbrio financeiro que atravessamos neste momento. O desequilíbrio que ameaça a gestão financeira do Estado? Ameaça a gestão financeira, não é? Já dificuldades na relação com fornecedores. Até o momento temos conseguido manter em dia a folha de pagamento. É um dos poucos estados que não teve até agora que fazer qualquer rearranjo na sua tabela de pagamentos, mas as dificuldades persistem. E não havendo ajuda do governo federal, elas se aprofundarão com toda certeza. Se há dificuldades com fornecedores, a gente só espera, Elivaldo, que não haja dificuldade com a folha de pagamento, com os salários dos servidores. Hoje a prioridade absoluta, total, plena em relação a despesas de custeio do governo do Estado é manter a folha de servidores e pagamento de pessoal em dia. Apesar da faixa já de limite prudencial, o Estado já está gastando mais do que a Lei de Responsabilidade Fiscal recomenda. Ele está no limite prudencial, faltando pouco para atingir os 49% da receita líquida corrente. Isso é um sinal mais do que de atenção, sinal amarelo ligado nas finanças do Estado. Considerando o aumento vegetativo da folha e alguns percalços na repasse de recursos federais, como o FPM, essa ajuda que os estados pleiteiam junto ao governo federal, isso poderá trazer sérios transtornos às finanças do Estado.